E aí, pessoal, tudo certo? Olha, com os juros caindo, fica aquela pergunta no ar, né? Onde é que a gente bota o nosso dinheiro agora? E se eu te dissesse que a gente pode dar uma espiadinha na carteira dos tubarões do mercado? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos descobrir quais fundos imobiliários, os famosos FIIs, são a grande aposta dos especialistas nesse momento. Então, a Selic tá caindo. E isso, gente, vira o jogo dos investimentos de cabeça para baixo. A pergunta de $1 milhão é: para onde o dinheiro esperto tá indo? Quais FIIs estão piscando no radar dos grandes investidores? Bora descobrir! E para achar essas respostas, a gente fez o dever de casa. Fomos fuçar o que 5 das maiores gestoras de ativos do Brasil estão indicando. Ou seja, o que a gente vai ver aqui não é achismo não, é a estratégia de quem vive disso, de quem realmente manja do riscado. Beleza, então vamos começar. E a nossa primeira parada é num setor que, olha, é simplesmente a base de tudo que a gente compra online hoje em dia. Logística. Pensa naqueles galpões gigantes. E o primeiro nome que salta aos olhos, que é quase um consenso entre as esferas do mercado, é o CSHG Logística, o HGLG11. Quem já investe em FIIs com certeza conhece esse cara. É um dos fundos mais parrudos da bolsa e o foco dele é em galpões logísticos top de linha. Tá, mas por que todo mundo gosta tanto dele? A resposta tem uma palavra: qualidade. Pensa assim, os galpões são excelentes, ficam em lugares super estratégicos e os inquilinos são só empresas gigantes. E fica a dica, né? Para fundo de tijolo, o que manda é a qualidade do imóvel e quem tá pagando o aluguel. Mas calma que o HGLG11 não tá sozinho nessa festa não. Outro fundo de logística que aparece bastante nas listas é o Bresco Logística, o BRCO11. A pegada é bem parecida, sabe? Galpões modernos, em ótimos pontos e com uma lista de inquilinos de dar inveja. E o que chama a atenção nesse fundo é um número mágico: 100%. É isso mesmo, a taxa de ocupação dele é de 100%. Todos os imóveis estão alugadinhos. Isso significa o quê? Renda constante e previsível. É ou não é música para os nossos ouvidos? Beleza. Saindo dos galpões, vamos agora para um setor que muita gente deu como morto e enterrado na pandemia, mas que está voltando com tudo, provando que está mais vivo do que nunca: os shoppings. E aqui, o nome que brilha é o XP Malls, o XPML11. A estratégia dele é bem direta. Ele investe naqueles shoppings que são os shoppings da cidade, sabe? Aqueles que todo mundo vai, que são o ponto de encontro. Isso garante um mar de gente passando por lá todo dia. E por que os gestores estão botando fé nisso? Simples. A economia melhora, as pessoas gastam mais. E quem vai pegar a maior fatia desse bolo? Exato, esses shoppings gigantes. Mais vendas nas lojas significa mais aluguel profundo. A conta fecha direitinho. Outro nome forte no setor de shoppings é o Vinci Shopping Centers, o VISC11. O legal dele é que ele não aposta tudo num lugar só. Ele tem mais de 20 shoppings espalhados pelo Brasil todo. Isso é ótimo porque dilui o risco. Se uma região não vai bem, a outra compensa. Mas o pulo do gato aqui, o que faz os olhos dos gestores brilharem pro VISC 111, é a combinação perfeita. O preço dele na bolsa tá com desconto e, ao mesmo tempo, ele tem tudo para pagar dividendos bem gordos. É aquela oportunidade clássica de comprar coisa boa por um preço que parece uma pechincha. Agora a gente chega no setor mais, digamos, polêmico da nossa lista: os escritórios, as lajes corporativas. Depois que todo mundo foi pro home office, fica a pergunta: ainda tem jogo nesse setor? Será que vale a pena? Bom, na visão dos especialistas, a aposta aqui é o CSHG Real Estate, o HGR11. O foco dele é em prédios comerciais de luxo, sabe? Naquelas localizações que são o filé mignon de São Paulo, tipo Faria Lima, Paulista, onde o metro quadrado vale ouro. E aqui tá a faca de 2 gumes desse investimento. De um lado tem o risco, ainda tem muito escritório vazio por aí, o que a gente chama de vacância, mas do outro lado tá a oportunidade. Se a galera voltar de vez pro escritório, o potencial de valorização desses prédios é gigante. É aquela aposta de mais risco, claro, mas que pode dar um retorno, uau, bem mais alto. Ok, já falamos bastante de fundo de tijolo. Agora, vamos virar a chave e falar de outra categoria que é super importante para equilibrar a carteira e dar uma segurada na onda: os fundos de papel. Para quem tá chegando agora, é fácil de entender. Pensa assim, fundo de papel não é dono do prédio. Ele é tipo o banco do mercado imobiliário. Ele empresta dinheiro para construções e financiamentos e ganha com juros. Esse empréstimo é um título, um papel, como os famosos CRIs. E nessa categoria, tem um que é o rei, o campeão de indicações: Kinea Índice de Preços, o Canip11. Ele é um gigante da bolsa e a especialidade dele é investir nesses títulos de dívida que são amarrados à inflação. Mas por que ele é o queridinho? Por 2 motivos matadores. Primeiro, ele costuma pagar dividendos mensais muito bons. E segundo, e talvez o mais importante, ele protege o nosso dinheiro da inflação. Se os preços no supermercado sobem, os ganhos do fundo tendem a subir também. É uma bela proteção. Beleza, já passamos pelos fundos preferidos em cada setor. Mas agora, vamos dar um passo atrás e olhar a foto inteira. O que a gente aprende com tudo isso? Qual é a estratégia por trás dessas escolhas? Olha só esse gráfico, ele é um mata do tesouro. Fica claro que a maior parte das fichas está em logística e shoppings, que são os setores onde eles veem mais chance de crescimento. Aí tem uma fatia bem grande para os fundos de papel para dar aquela segurança e garantir os dividendos. E os escritórios? Bom, eles são a pimentinha do portfólio, aquela aposta mais arriscada para tentar um ganho maior. Então, resumindo a ópera, o que a gente leva para casa? Primeiro, qualidade é rei.
Foco em imóveis bons com inquilinos bons. Segundo, procure por pechinchas, por fundos que estão com preço atrativo. E terceiro, a regra de ouro, diversificar. Não bota tudo num lugar só. O ideal é misturar o potencial dos fundos de tijolo com a segurança dos fundos de papel. E pra gente terminar, eu deixo uma pergunta no ar. Pensando lá na frente, com a economia mudando o tempo todo, em qual desses setores as fichas deveriam ser apostadas pro longo prazo? Será que é na segurança da logística, na recuperação dos shoppings, na aposta arriscada dos escritórios ou na proteção dos fundos de papel? Fica aí pra gente pensar. E aí, curtiu essa análise? Se esse conteúdo abriu a sua mente para novas possibilidades de investimento, faz aquele favorzão, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso dá uma força gigante pra gente continuar produzindo material de qualidade. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima!